Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma videoaula, dessa vez videoaula de semelhança de triângulos, né? E quando a gente trabalha semelhança de triângulos, primeiro vamos entender o que é semelhança. Semelhança é ampliação, redução. A gente fala tipo zoom, quando você pega uma foto no celular e dá um zoom nela, você tá deixando ela, você está ampliando ela, mas ela está ficando semelhante, certo? Então a gente está aumentando na horizontal e na vertical com proporção, ok? E aí tem os casos quando a gente trabalha triângulo, mas esses casos não são muito assim, nem observados praticamente, né? A gente vai ver por quê. Né? Os casos são ângulo-ângulo, ou seja, se você tem um triângulo e ele tem dois ângulos iguais a um outro triângulo, são triângulos de fato semelhantes. Se tiver os três lados proporcionais, exemplo 10, 20, 30, vamos dar um exemplo assim, 10, 20 e 25, né? Por causa de propriedade, ok? O outro poderia ser 40, 20, 50, né? Lógico que ao contrário, né? Ou seja, você dobra. Então, se tiver lados proporcionais, são triângulos de fato semelhantes. A mesma coisa você tem o caso lado, ângulo, lado. O que seria isso? Você tem um ângulo aqui, exemplo, 60 graus, você tem um lado aqui de 2, você tem um lado aqui de 5, né? O que acontece? Então, existe um outro triângulo, né? Que se ele tivesse 60 aqui, exemplo, tivesse um aqui e aqui tivesse 2,5, os dois seriam semelhantes, né? Ou seja, como se um fosse o zoom do outro, porque o ângulo se mantém, só que é uma proporcionalidade entre os lados. 2 dividido por 2 dá 1 e 5 dividido por 2 dá 2,5, beleza? Então, basicamente, esses são os casos, né? Mas a gente geralmente trabalha triângulos semelhantes. Os casos mais importantes são aqueles mais comuns, são aqueles que ele vai me dar um triângulo, ele vai me dar o outro dentro dele, com esse lado paralelo a esse. Então, obviamente, esse triângulo pequenininho, ele é semelhante ao triângulo todo, ok? Então, geralmente acontece isso. Eu reservei algumas questões aqui apresentadas no curso da Descomplica aí. Eu vou resolvê-las para vocês. A primeira é uma questão do Enem de 2013, é uma questão, eu julgo, muito difícil. A segunda é uma questão que fala de ruas e tal, esses P e Q representam uma rua, Q e R representam outra rua, avenida, né? Ele dá as medidas aqui, ele pede para calcular tudo. Aqui ele dá uma figura com um retângulo aqui dentro, onde o retângulo ele tem, no caso, a base, o dobro da altura, e pede para achar essa altura, né? É uma questão bem complicadinha. E outra questão do Enem também, que envolve um pouquinho de área, é essa questão aqui 4 do Enem 2010, que a gente vai resolver. Então, meu objetivo é resolver todas essas questões com vocês. Então, vamos lá, prestem atenção. Iniciando, então, com a questão número 2, por exemplo. Eu tenho aqui, rapidamente a gente percebe dois triângulos. Um triângulo pequenininho, que é esse triângulo assim, né? Então, eu tenho um triângulo pequenininho. Ele tem daqui até aqui QS. QS ele não me deu, vou chamar isso aqui de X. Ele me deu o S, o R. SR não me deu também. Mas ele me deu o QR como sendo 4. Então, ele me deu aqui como sendo 4, ok? Esse triângulo que eu desenhei aqui, colori de azul, ele é exatamente semelhante ao triângulo maior, que é o grandão, né? O grandão seria esse daqui, né? Quais medidas que eu sei do grandão, né? Essa medida SR eu não sei, chamo ela de SR. Essa medida que eu não sei, que é QS, vou chamar ela também de QS, para ficar um pouco mais organizada a minha questão. O triângulo grandão, aqui é PT, aqui é PT e aqui R. Ele me disse que o PQ, que é esse pedacinho aqui, o PQ é 2, né?
E aqui a gente sabe que tem o Q e do Q até o R é 4. Então, tudo aqui em cima é 6. Certo? Beleza. Ele me disse também... Aqui ele tinha me dado também, tá, gente? O SQ é 3, ó. QS ou SQ, isso aqui é 3. Então, esse pedacinho aqui é 3. O SR que realmente ele não tinha fornecido. Voltando para o triângulo grande, eu tenho PT, não sei quanto vale, vou chamar aqui de PT, ok? Do P até o T. Aqui eu tenho um S aqui no meio, certo? Do S, o S do Q até o R, do Q até o R já usei que é 4, o P até o Q já usei que é 2 e por aí a gente encerra as minhas informações em relação às medidas. Beleza? Então eu vou fazer a ideia de semelhança. O que a semelhança nos traz? Quando os triângulos são semelhantes, eles são proporcionais, como a gente viu aqui. Eu tenho dois triângulos semelhantes, então os lados são proporcionais, ou seja, quando eu dividir um pelo outro, eu vou ter isso sempre em relação aos lados. Ou seja, se eu dividir esse lado aqui, que é o PT, ele vai ser dividido por esse lado aqui dele. Então, peguei um lado do grande e dividi por isso aqui, certo? Agora, se eu dividir esse lado aqui na horizontal, que é 6, que é o PR, já vou colocar a medida que é 6, ele é proporcional a esse lado aqui, que é 4. Então, com essa semelhança que eu montei, com essa proporção, eu consigo resolver a questão. Ou seja, 4 vezes PT, 4PT, 6 vezes 3, 18. PT é igual a 18 dividido por 4, né? Passa para cá dividindo, e aí eu tenho 18 dividido por 4, eu tenho 4,5, né? Então, 4,5 é o valor de PT. Beleza? E aí, eu posso tentar também resolver, achar o nosso querido SR, né? Como que eu faço isso? Seguinte, pessoal, vou fazer o desenho de novo para vocês entenderem. O triângulo menorzinho, que é o triângulo que está pintado de azul, ele tem as medidas aqui 3, aqui 4 e perceba, eu não sei quanto vale essa medida, vou chamar essa medida de SR, tudo bem? O triângulo grande, ele tem quais medidas, Humberto? Ele tem as medidas em cima é 6, aqui é o PT que eu acabei de achar que é 4,5, e o mais interessante é, eu não sei quanto que vale de T até R, mas eu sei que de T até S mede 3, que já estava na figura. Então, esse pedaço aqui vai ser 3 mais aquele SR aqui de trás. Então, se aqui é T e aqui é SR, então vai ser 3 mais SR, beleza? 3 mais SR, ok? E aí eu vou montar a minha querida proporção aqui, beleza? Como que seria a proporção? Por exemplo, 6 horizontal, 4 horizontal. 6 está para 4. Depois, essa medida inclinada assim é 3 mais SR. Embaixo eu vou colocar a medida inclinada do outro triângulo, SR. Sempre grande, pequeno, segue uma regra de ordem, beleza? Agora é só, mais uma vez, multiplicar cruzado e a gente termina mais uma questão, beleza? 6 vezes SR, 6SR, tudo bem? 4 vezes 3, 12, 4 vezes SR, 4SR. A incógnita eu deixo antes da igualdade, vai vir para cá. Se eu jogar o 4SR para trás, vai dar 2SR, que é 6 menos 4, e aqui deu 12. Logo, descubro que o meu SR é exatamente 12 dividido por 2, está multiplicando, joga para cá dividindo, que dá 6. Então, descubro que o meu SR aqui mede 6. Certo? O meu PT eu já tinha descoberto na parte anterior, que deu 4,5. Então, tenho todas as medidas aí da rua, beleza?
mais uma questão aí de semelhança. Eu julgo essa questão muito difícil, porque a gente precisa de uma espécie de pulo do gato bem interessante aí. Eu quero mostrar para vocês. Então, perceba, ele me deu uma haste de valor 6 aqui, certo? E me deu uma outra haste de valor 4. Aí ele cruzou do pico da haste menor até a base da haste maior, do pico da haste maior até a base da haste menor, certo? Então eu tenho dois triângulos, um para cá e o outro para lá. E aí no cruzamento ele foi e colocou um ponto. E aí ele fez mais uma haste, uma terceira haste, uma haste menorzinha. Ele quer a medida desta haste menor. Beleza? Então, basicamente, como que a gente vai fazer? A gente vai usar a semelhança de triângulo novamente, mas sim, prestem atenção. O triângulo grande, que é esse aqui, é o triângulo que eu estou desenhando de azul. Beleza? Já esse triângulo aqui, mais baixinho, é o triângulo que eu vou desenhar de verde. Tudo bem? Então, tenho dois triângulos. Esse triângulo tem um ângulo completamente diferente do outro. Então, eles não são semelhantes. Porém, contudo, entretanto, existe uma hastezinha que ela ocorre aqui, que eu vou chamar ela de X, e ela também ocorre aqui, eu vou chamar ela de X. Com a presença dessa haste, eu consigo desenvolver a minha questão, certo? Perceba uma coisa, né? Perceba, pessoal, é o seguinte, eu não sei quanto que é a base, então eu vou chamar esse pedacinho aqui de A e esse pedacinho aqui de B. Então, esse pedacinho até aqui é B e esse pedacinho aqui é o meu querido A, certo? Então, no triângulo eu tenho aqui A e eu tenho aqui B. Então, tudo, nesse caso dessa base aqui, é A mais B, beleza? Mesma coisa aqui, certo? Só estou olhando para lá. Aqui é o A, aqui é o B. Então, tudo é A mais B. Então, esse pedacinho é o A, esse pedacinho é o B. Tudo bem? Beleza. Essa alturinha aqui do triângulo verde é 4. A do triângulo azul, a altura é 6. Beleza? E agora eu vou fazer as semelhanças. Atenção, pessoal. Lógico que esse triângulozinho aqui é semelhante ao grandão, certo? Então, vou desenhar os dois aqui para vocês entenderem mais uma vez. Vai ficar grande o vídeo, mas vai ficar didático. Aqui vale 6, aqui vale A mais B, aqui vale A e aqui vale X. Tudo bem? Então, eu vou fazer as proporções do triângulo azul. A altura pequena, a altura grande, começando no pequeno, terminando no grande. São semelhantes, tá? Um dentro do outro, isso aqui é paralelo, ok? Aqui é 90 graus e aqui é 90 graus, certo? A altura do pequeno, a altura do grande. Base do pequeno é A, base do grande é A mais B, certo? E quando eu vejo isso aqui, eu já fico perdido, por quê? Eu não tenho medida nenhuma, então realmente deixa guardado, mas aí que tá o pulo do gato, por isso que eu julgo essa questão muito difícil. Porque olha só, quando a gente faz a mesma coisa para o triângulo verde, eu percebo uma espécie de curiosidade. Vou desenhar os dois triângulos, o grandão, né, e o pequenininho. Quando eu observo o pequenininho, que aqui é X, eu sei que aqui no pequenininho é B. No grandão, tudo é A mais B e a altura aqui é 4. São de fato semelhantes, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, está um triângulozinho dentro do outro, usando a mesma inclinação. Logo, o que eu faço? Eu tenho a proporção também. Como que eu faço a proporção? A altura do pequeno, a altura do grande, para manter o padrão. A altura do pequeno X, a altura do grande 4. Base do pequeno B, base do grande A mais B, certo? Aí, olha que interessante. Agora que é o pulo do gato, né? Que a gente vai fazer aqui. Cada professor vai explicar essa questão de um jeito. Eu entendi ela dessa maneira e vejo que aqui eu posso fazer um negócio interessante. Aqui eu tenho uma igualdade, certo? E aqui eu tenho outra igualdade, certo? O que eu vou fazer? Eu vou, teoricamente, fazer o quê? O que está antes da igualdade
eu vou somar x sobre 4 mais x sobre 6. A proporção verde com a proporção azul. Somei o que está antes da igualdade. Mantenho a igualdade, faço a mesma coisa depois da igualdade. O que está depois da igualdade com o que está depois da igualdade. Porque aí ficou b sobre a mais b mais a sobre a mais b. O pulo do gato é esse. Por quê? A quantidade de incógnitas ruins minha aqui nessa questão é o b, a e b. E eu, com essa ideia que eu tive aqui, eu vou cortar todos esses, porque denominador igual repete. Então, vou repetir o a mais b e faço só a parte de cima. A parte de cima é b mais a. Ué, mas b mais a é igual a mais b. Então, tudo isso aqui é igual a quanto? É igual a exatamente 1, né? Esse é o interessante, ou seja, eu acabei de descobrir que x sobre 4 mais x sobre 6 é igual a exatamente 1. Então, eu tenho somente uma incógnita, que é justamente o meu x. Só fazer a regrinha do Humberto aqui para a soma de frações, ok? E aí eu vou ter que 6 vezes 4, 24, na parte de baixo. Na parte de cima, 6 vezes x, 6x. 4 vezes x, 4x. Isso tudo é igual a exatamente 1. Beleza? Agora eu vou multiplico cruzado. Embaixo do 1 tem, obviamente, 1. 6 mais 4, 10. 10x vezes 1, 10x. 24 vezes 1, 24. X é igual, então, 2,4. Passa dividindo 10. Essa é a medida do x que desde o início a gente tinha nomeado para o lugar de EF. Então, essa é a resolução dessa difícil questão do Enem. Espero ter ajudado vocês, beleza? Mais uma questão que envolveu os conceitos de semelhança de triângulo. Vou parar o vídeo, vou continuar na resolução do 3 e o 4 para o vídeo não ficar muito grande. Forte abraço, tamo junto. Samir, é nóis!